Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e estou de volta aqui com vocês para bater um papo sobre o assunto que tem sido o motivo das preocupações, dores de cabeça e, por que não dizer, parametrizações dos nossos colegas que atuam no dia a dia, que é a questão envolvendo o ICMS e a não incidência nas transferências de mercadorias. Como se sabe, o assunto é decorrente da ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade número 49, que entendeu pela não incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. E é bom que se frise, não se confunda aqui com grupo econômico. É matriz para filial, filial para filial e filial para matriz. Basicamente esse contexto. Se entendeu, no seio daquela discussão, que não há negócio jurídico, que não há transferência econômica e jurídica de mercadoria. É, no dizer do professor Roca Rasa, tirar do bolso e pôr no outro. E isso foi, inclusive, tratado a partir do momento em que estava demorando a regulamentação do projeto de lei 116 de 2023 e do 332 de 2018, em pelo menos 3 episódios aqui do nosso Momento Consulte. E você pode voltar lá pesquisar, que é o Momento Consulte número 15, onde nós tratamos originalmente do convênio 174 e que veio a ser rechaçado por conta da rejeição do Estado de São Paulo, por isso o tema voltou à baila no nosso Momento Consulte número 16. E, posteriormente, um convênio que o substituiu, que é o convênio 178, onde nós trazemos algumas considerações lá no episódio número 20. Pois bem, o que é que muda a partir de agora? Entre o convênio 178, que foi editado lá no dia 1º de dezembro, nós tivemos depois disso a sanção e publicação da Lei Complementar 204, que é nada mais, nada menos que o PLP 116 de 2023 e o PLS 332 de 2018, convertido em lei. E é bom que se diga que este projeto, quando convertido na Lei Complementar 204, publicado no Diário Oficial do dia 29 de dezembro, trouxe consigo, para a surpresa geral da nação, e talvez não de todo mundo, um veto ao parágrafo, sugerido parágrafo 5º do artigo 12 da Lei Complementar, por parte do senhor presidente. Por meio da mensagem 743, eles entenderam que, em que pesasse aí a boa intenção na regulamentação do dispositivo, ele gerava insegurança jurídica. O parágrafo 5º que foi vetado dizia da opção em se fazer o débito tanto nas operações internas quanto interestaduais. E isso foi vetado pelo presidente da República. E aqui já antecipamos, em função da necessidade de informação, que ao ser comunicado por meio desta mensagem 743, o próprio Senado Federal já encaminhou para a discussão deste veto. E a previsão, o prazo, teoricamente, é de 30 dias depois da publicação, mas nós estamos em recesso parlamentar, o prazo se suspende e ele vai ser sobrestado para o dia 4 de março de 2023, quando então haverá discussão no âmbito do Congresso se esse parágrafo 5º será derrubado ou não. Por que é importante contar esse histórico aqui do veto? Há 2 convênios que se sucederam ao 178, que trazem basicamente uma ponderação sobre isso. O convênio 225, de 21 de dezembro, ele não altera necessariamente o convênio 178, mas sim o convênio 142 de 2018. E ele também é anterior à publicação da lei e orienta especificamente quanto à substituição tributária, dando entendimento que nas operações de transferência interestadual, onde caiba a substituição tributária, deve-se adotar o débito da operação própria para que haja o abatimento no imposto retido. Esta orientação do convênio 225, que não altera o 178, mas está conectado com ele. É importante que se diga que o convênio 178 e o 225 foram editados anteriormente à publicação da Lei Complementar 204 e, naturalmente, poderão, com o decorrer do tempo,
sofrer algum ajuste, alguma adaptação. Por que isso? Porque entre a publicação da lei complementar, que saiu um pouco diferente daquilo que havia previsto o convênio 178, algumas ponderações, entre elas, basicamente orientando ao débito em operação interestadual, não como se fosse um débito, mas sim a transferência do crédito anterior. Porque se for entender como débito, nós estamos diante de uma nova discussão judicial que estaria praticamente anulando a ideia da DC 49. Neste contexto, não entrando ainda no mérito, porque esse tema ainda será objeto de muita discussão, principalmente porque temos um veto a ser analisado, é tentar entender que o objeto da discussão, a DC 49, rememorando aí a súmula 66 do STJ, era a não incidência do ICMS nas operações interestaduais. Todavia, da forma como está, se sugere a ideia do novo débito, e alguns poderão perguntar, pois bem, isso não volta à discussão ao tema anterior? Em princípio, da forma como está, sim. Todavia, é importante que você tenha a serenidade de se pensar que, na prática, existe um porém a ser considerado, que é a regra decorrente do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal, em que se garante o direito de crédito para o adquirente, para o recebedor. E isso gerou um desequilíbrio naquilo que eu chamo de vasos comunicantes. Por isso, nós temos que entender que tanto o convênio 178, da forma como está, e a lei complementar 204, são, na realidade, verdadeiras ficções jurídicas. E o fisco está realmente partindo da premissa que o que existe não é necessariamente um débito do imposto, mas a transferência daquele crédito da operação anterior. Evidentemente, é importante que haja um crédito. Isso significa dizer que nós temos dúvidas ainda a dirimir e que serão objeto de futuros comentários. E você pode me perguntar, tá, eu recebi com isenção, que crédito a ser transferido? Entendemos nós que não há que se falar em transferência de crédito. Também poderemos perguntar, e no diferimento, como é que fica? O diferimento tem uma situação muito clara, que em operação interestadual, por mais que não se reconheça o fato gerador, ocorre o encerramento do diferimento e acaba por ser obrigado ao recolhimento do tributo, o que significa dizer que haverá sim um crédito a ser transferido. A maior problemática, isso vai depender de regulamentação, diz respeito aos benefícios fiscais. Porque os benefícios fiscais concedidos, em princípio, terão que ser honrados, até porque todos estão lastreados aí e apoiados na Lei Complementar 160 de 2017 e no convênio do mesmo ano, devem ser respeitados. Mas podemos esperar aí situações onde haja um débito efetivo de 3%, que o crédito a ser transferido seja 3%. Mas isso é algo a conferir. E aí algumas pessoas nos perguntam, tá, como é que nós ficamos diante desta situação? Eu já disse em oportunidade recente, em outras lives que nós participamos, que o contribuinte tem que ter noção que existem duas posições passíveis e antagônicas por si só a ser tomado. Primeiro, o contribuinte pode ter razão, e ele, tendo razão, ele vai ver que a legislação não está adequadamente preparada para entender que ele não tem que debitar nem operação interna, nem operação interestadual, que efetivamente forçasse um débito, não analisando o que seria uma transferência de crédito, né? Como dito anteriormente, aquela ficção jurídica que comentamos, seria um problema. Então, é importante observar que esta é a ideia de quem tem razão. Todavia, nós lembramos que há problemas de parametrização. Tanto é verdade que tanto o próprio CONFAS quanto o site do SPED, lá onde participa o ENCAT, que é o Encontro Nacional de Administradores Tributários, editaram notas orientativas, né, dizendo quanto da emissão da nota fiscal, que deve ser respeitado o débito do imposto, não trataram de CST, de CFOP, de natureza da operação, porque há de se reconhecer que nós estamos diante de uma situação de precariedade. Nós vivemos um momento precário. Por quê? É evidente que a lei complementar saiu a posteriori do convênio 178 e há uma desconexão de informações que precisa ser ajustada. De qualquer forma, há uma orientação e em qualquer instância, havendo débito ou não havendo, a orientação mora, que nos parece
básica a ser conferida é colocar lá no campo dados adicionais que não há incidência do imposto, né, conforme o entendimento da ação declaratória 49, e que a nota foi emitida apenas para operacionalizar a transferência de créditos. Isso conecta com aquela nossa ideia de que nós estamos falando de uma ficção jurídica onde, entre aspas, não há débito. Há sim a transferência do crédito da operação anterior. Nós dissemos que esta é a razão. E existe também você simplesmente querer ser feliz, como eu costumo dizer. Para ser feliz é simplesmente adotar o que está acontecendo por aí, e é a orientação do convênio 228, que, reconhecendo toda a problemática gerada a partir dessa modificação, disse, olha, façamos o seguinte, até o dia 30 de abril, continue agindo como se nada tivesse acontecido. O que vale dizer, debitar na transferência, normalmente creditar na hora do recebimento. Eu sei que nós teremos aquelas pessoas que irão questionar. Poxa, mas eu sou obrigado a debitar? Não. O próprio fisco reconhece a precariedade quando edita isso. E nas duas notas orientativas, pode procurar lá no site do CONFAS, na primeira tela, tem orientação, informando que os documentos fiscais devem ser emitidos dessa forma, e também lá no encarte, dizendo que para a operacionalização é deixar como está. Por quê? Aqui é ser feliz, não se incomodar. Todavia, se você quer fazer valer os seus direitos, você tem que estar ciente de que haverão problemas sim de parametrização. Não tem nada definido. Hoje estão orientando que se use o CST 00, o CFOP de transferência. Todavia, se você não quer debitar assumindo o risco, é importante conversar com o seu jurídico, entender as consequências. Nós achamos pouco provável que venhamos a ter autuações até o dia 30 de abril, que é a data limite de regulamentação que o CONFAS sugeriu aos estados para fazerem. Mas é importante estar preparado para qualquer tipo de transtorno, né, na circulação das mercadorias, coisa que não deveria acontecer, mas em terras brasileiras isso é possível. Por isso, é importante observar, quer seguir a orientação do convênio 228 e das duas notas orientativas que nós citamos, tanto a do SPED quanto a do CONFAS, debita o imposto, emita com CFOP de transferência CST 00. Quer assumir o risco de entender que tem direitos, e os tem, porque tecnicamente não há um débito, mas uma transferência, repito, é uma ficção jurídica, tem entendido comigo que isso não é uma situação de não incidência, porque é importante lembrar, rememorar o entendimento da DC 49, que entendeu que nós não estamos diante daquela vedação, ao falar dos créditos, né, de isenção ou não incidência. Portanto, nós teríamos que falar o CCT 41, 40, coisa que eu valha. Na nossa concepção, o mais adequado seria usarmos o CST 90. Resta saber se o seu sistema, se haverá validação do documento e se nós não teremos problemas a posteriori. De qualquer sorte, é importante que se tenha em mente que é provável que nesse interregno os estados já comecem a regulamentar o tema. A título de curiosidade, neste momento, nós temos regulamentação do tema por parte do Estado de Alagoas, Instrução Normativa CEF número 90 de 2023, pelo Espírito Santo, Decreto 5.590-R, Mato Grosso, Decreto número 650 de 2023, Mato Grosso do Sul, Decreto 16.355 de 2023, Estado da Paraíba, Decreto 44.694 de 2024, Pernambuco, regulamentou o tema pelo Decreto 55989 de 2023, São Paulo, Decreto 68243 de 2023, e o Rio Grande do Sul pelo Decreto 57415 de 2023. Alguns desses decretos, inclusive, editados anteriormente à edição da lei complementar, lastreados no convênio 178, que significa dizer que mesmo em relação a esses estados, né, você vai poder voltar o vídeo para poder pegar o número dos decretos, pode haver inclusive alteração. Aqui no Paraná, nós não tivemos modificação e posicionamento. Resumo da ópera, para não nos estendermos mais do que estamos nos estendendo. Convênio 228 deixou
bem claro que devemos adotar a postura que vínhamos adotando, facultando as unidades federadas a adotar posicionamento interno diferenciado, o que nos leva a crer que em operações internas provavelmente não teremos dificuldades em não tributarmos, né? Até porque muitos dos estados, como o caso do Paraná, adotam postura de obrigação de apuração centralizada, que é uma tendência que hoje é faculdade, está lá no artigo 32 e seguintes do nosso regulamento, creio eu, se tornar uma obrigação para todo contribuinte que disponha de mais um estabelecimento. De qualquer sorte, ficar atentos à regulamentação que os estados vão trazer e aguardar as futuras evoluções do tema. E sempre lembrando aquilo que nós já dissemos em outra oportunidade, e aqui mesmo. Temos duas posições. Se quisermos ser felizes, adotamos a ideia do 228, debitamos e não discutimos e aguardamos orientação. Quisermos ter razão, e temos, para não tributarmos, evidentemente nós temos que estar preparados para todo o desconforto operacional, todo o desconforto de parametrização e todos os problemas que advirão dessa decisão. O fato é o seguinte, há muito ainda a evoluir ao tema e, por certo, em outras oportunidades nós voltaremos aqui. Por enquanto, lembrando aquele personagem, Looney Tunes, é só pessoal.